Boa noite, pessoal. Eu resolvi me pronunciar com respeito ao caso Ana Sofia. Como cidadã que paga impostos e que acompanho esse caso desde o primeiro dia do desaparecimento da Ana Sofia, e participei de grupos, participei de lives, de vaquinhas e tudo mais, penso de ter o direito também de dar minha opinião. Anteontem, no caso, foram encontrados um osso e um lençol manchado. Muitos jornais dizem que manchado de sangue. Porém, mesmo não sendo policial, mesmo não sendo investigadora, mesmo não sendo criminalista, a olho nu se pode ver que aquele osso não é um osso humano. Segundo, aquele lençol pode ter manchas não de sangue, mas de nódoa de banana. Porque, para quem sabe ou é nordestino, sabe que se cultiva banana, caju e outras frutas, e quando se vai à colheita, se pega tecidos velhos, lençol velho, roupa velha, camisa, para trazer aquela fruta, para colher e transportar aquela fruta. E certamente aquele lençol é para transportar cachos de banana, porque se vê ali que ali é cheio de bananeiras. Então, ao tirar o cacho de banana grosso, se faz uma chamada rodilha, se bota na cabeça para transportar aquela fruta. Então, pode ser perfeitamente uma mancha de nódoa de banana. E quanto ao osso, não precisa ser muito inteligente para se ver que é um osso animal. Mas, se a polícia não fosse lá para fazer a perícia, seria um Deus nos acuda, porque a polícia não está se interessando pelo caso. Fica muito complicado agradar a essa população criadora de fábulas e histórias. Se nota no caso de Ana Sofia que muita coisa é dita, muita coisa é inventada, muita coisa se cria fábulas, histórias, e o importante fato que é o crime contra uma criança e o desaparecimento de uma criança, pouco se fala. Vamos raciocinar. Tiago, ele ia fazer pesquisas avançadas de como se desfazer de um corpo, detalhadas, enterro térmico, cadáver em lugar úmido, até combustível de aéreo, e depois deixaria um lençol sujo de sangue numa mata e um osso ali exposto para ser encontrado. Façam-me o favor. Outra coisa, eu vejo muita injustiça com a polícia da Paraíba, porque dizer que a polícia não está fazendo buscas por Sofia é uma injustiça. Primeiro porque quando a Sofia desapareceu, foi montado um QG na escola onde Sofia estudava e se fizeram buscas diariamente, incessantemente, debaixo de chuvas. Foi uma época muito chuvosa em julho,
que fez muitas buscas por lá. Esvaziou-se a açude. Só que chegou um momento que não tem como mais procurar sem uma pista. Não tem como sair procurando sem ter uma referência, sem ter uma pista. Porque é um corpo de bombeiros. E o corpo de bombeiros não atua só em desaparecimento de pessoas. O bombeiro atua em várias situações, incêndios, afogamentos, resgates de todos os gêneros. Então, a cidade não tem um corpo de bombeiro enorme como nas cidades grandes, para estar todos os dias destacando 5, 6, 10 homens, bombeiros com cães, para estar ali entrando mata, saindo de mata, sem ter uma direção de onde ir buscar, de onde ir procurar. Isso não significa que a polícia não está mais procurando a criança, porque no dia da coletiva, para quem quis escutar, porque às vezes as pessoas não querem escutar, o doutor Louville, ele disse: nós temos um dever moral de fazer a procura do corpo da Ana Sofia, um dever moral com a investigação, para ter algo de material concreto com relação ao delito, e um dever moral com a família da Dona Socorro. E ainda salientou que essa família já foi muito massacrada pela mídia. Aí agora eu vejo canais que falavam da mãe da Ana Sofia, das irmãs da Ana Sofia, que suspeitavam que até a criança era filha do Tiago, que a criança não era filha do seu João, que a Dona Socorro tinha a ver com a história, que as irmãs tinham a ver com a história do sumiço da menina. Todos agora não tiveram nem a dignidade de pedir desculpa a essa família, de dizer: não, eu estava enganado. Agora apagaram toda aquela coisa que fizeram com a família da menina, estão agora comovidos e querendo achovalhar a polícia. Só que vocês se rendem conta do que isso é uma investigação? O tempo que se toma para se produzir 700 páginas de um inquérito policial, num lugar onde as pessoas não falavam, porque hoje eu vejo o YouTube dizendo: que eu tenho fontes, que as pessoas me mandam mensagens, que me contaram isso e aquilo. Mas não era para se contar a youtubers, era para se contar a polícia o que se sabia. E a polícia sempre veio a público deixando números, como lá não tem acesso à internet, disponibilizaram um número para ligarem, para deixar pistas, para dizer o que sabiam, e ninguém se pronunciou. Todo mundo ficava calado. Ou, quando falavam, davam depoimentos mentirosos, como foi o caso daquela senhora que depois se descobriu que tinha uma esquizofrenia, um problema mental, e deu um depoimento falso, o que demandou perda de tempo para a polícia, porque a polícia vai ter que ir lá saber se aquilo é verdade. E aí não era verdade, se perdeu um tempo, porque ali tem que ir o investigador ver aquilo ali, tem que chamar aquela pessoa para depor, tem que ir investigar aquele álibi. E depois foi visto que não era nada daquilo. No começo se dizia: mas se sabe que aquele vulto é Ana Sofia, não precisa nem fazer perícia.
Quem está olhando ali está vendo que é a Ana Sofia. Foi feita perícia, como os delegados falaram, se disponibilizou um perito especializado que não era o trabalho dele, mas voluntariamente ele se prontificou a ajudar, fez um tratamento naquela imagem, fizeram todos os processos que se poderia fazer para melhorar aquela imagem e foi chegar a essa conclusão de que ali era Ana Sofia. Agora não, agora alguns já mudaram, que ela já não é mais a casa do Tiago, ali agora é a casa do pai do Tiago. Vocês se rendem conta do que o que vocês falam podem prejudicar uma vida, podem acabar com a vida de uma pessoa? Porque a polícia fez um tratamento nas imagens e aquela casa é a casa do Tiago. Por que criar coisas? Porque Tiago morreu e vocês têm que procurar um bode expiatório para que vá preso, para que pague por um crime. Porque o culpado está morto. Todos nós sabemos que o culpado é Tiago. Por tudo. Porque desde o início, se não foi Ana Sofia que entrou ali, ele teria que dizer quem era. Simplesmente, tão simples, dizia, foi tal pessoa que entrou aqui. Iria se investigar, pronto. Não se cogitava nem, ele não era nem tratado como suspeito, era dono de proprietário de uma casa investigada. Ele contratou um dos melhores advogados. Poderia ter confiado no advogado dele, sim ou não? Ele poderia estar tranquilo e depor, fazer tudo o que tinha que fazer. Ah, mas por que a polícia não prendeu logo o Tiago? Sabendo que ele tinha feito pesquisas no celular. Pessoal, aquelas pesquisas, todas aquelas perícias só chegaram depois que o Tiago estava morto. Ah, mas quando o Tiago sumiu, por que não foram atrás do Tiago? Mas a família também não foi atrás do Tiago. A família fez um BO de desaparecimento, mas nem a mulher foi atrás, nem o irmão foi atrás, nem o pai foi atrás, nem o cunhado foi atrás. Se vocês tivessem uma pessoa desaparecida que saiu dizendo que ia tirar a sua própria vida, vocês não iriam entrar numa mata, até sabendo um ponto de referência que ele foi, porque ele pegou um ônibus, entrou na universidade, os alunos viram que ele entrou na mata, ninguém foi lá. Nenhum parente foi lá ver se realmente ele iria se matar. Por que não? Então, é muito fácil só julgar a polícia, só criticar a polícia. Eu não acho que a polícia em nenhum momento proibiu a família da Ana Sofia de ter um advogado. A mãe da Ana Sofia sempre disse que não queria advogado, que o advogado dela era Deus. E as pessoas pressionando porque tinha que ir o Dr. Guastelli, porque tinha que ser o Dr. Guastelli, porque outro advogado não ia servir, porque só serviria o Dr. Guastelli. Uma senhora que não é daqui do Brasil, que mora em um país distante, por ter o nome Sofia, não sei, se comoveu com o caso, se prontificou a pagar os honorários de um advogado. Pois bem, o advogado fez o que tinha que fazer, mas tudo é no tempo da justiça, não é no tempo nosso, investigadores da internet. O doutor, o advogado Valdir, ele estava fazendo o necessário. Ah, mas por que esse advogado ele nunca se pronunciou? Nunca deram chance para ele falar. Qual foi o canal de televisão que chamou o advogado, o doutor Valdir, para falar? Para ele se pronunciar, para ele dizer o que ele estava fazendo com relação ao caso, em que pé estavam as coisas. Ninguém.
eu não vi nenhum canal da abertura. Deram agora, depois que ele foi destituído. Então, por livre e espontânea pressão, porque faz tempo que queriam colocar o Dr. Guastelli nesse caso. Nada contra o Dr. Guastelli, de antemão já aviso. Mas existiam pessoas que não queriam, que queriam atrapalhar o trabalho da investigação, que não queria que a família tivesse um advogado. Eu não acredito nisso, porque surgiu na mídia, nas youtubers aí, que tem as suas fontes, a filha da dona Socorro mandando uma mensagem para Diego Lima, para ele aconselhar a mãe dela para não aceitar o Dr. Guastelli, para não sair na mídia. Depois deu entrevista, disse que aceitava e que o outro advogado já não servia mais. Espero que tenham agradecido a senhora que pagou esse advogado, que fez com tanta boa vontade. Então, foi por livre e espontânea pressão. Aí eu vejo muitos youtubers dizer, mas as minhas fontes em Bananeira, mas as minhas fontes em Roma. E por que essas fontes, quando a polícia chamava para depor, não falava nada? Tinha medo, um medo que até agora não se sabe de quem, de quê. E agora não tem medo? Tem medo de falar com a polícia diante de um depoimento e não tem medo de falar por telefone com o youtuber, que a qualquer momento pode dizer o nome, botar na internet, todos ficarem sabendo? Um pouco estranho, né? Outra coisa que me revolta bastante é que estão acusando o repórter da Arapuã, o Diego Lima, de inveja do outro YouTube, que deu uma notícia com raiva. Eu não percebi nada disso. Ele deu a notícia como ele sempre faz, de maneira enérgica, o jornalismo dele é assim, feito dinâmico, com o sotaque paraibano e o Samuca também interagindo com ele. Eu não vi nada demais. Só que a olho nu, se sabia que ali era um osso de animal, não era um osso humano, e que aquele coisa não era sangue, mas a polícia levou para periciar, porque igual se a polícia não investigasse, se a polícia não levasse aquilo para perícia, querem até que não leve para perícia da Paraíba, querem que leve para perícia de São Paulo, porque só em São Paulo que vai ser feita a perícia correta. Imaginem só a que ponto se chegou a histeria das pessoas. Agora, se fosse as autoridades da Paraíba, que disponibilizou uma equipe de delegados para auxiliar aqueles investigadores, tirou de outros departamentos e colocou ali e dedicou meses de investigação, e as pessoas dizerem que foi um descaso, essas pessoas que dizem que foi um descaso deveriam responder um processo por crime de difamação, porque eu já li comentários no YouTube que eles receberão dinheiro, que são corruptos, que tem coisa por trás. Se alguém sabe que tem coisa por trás, falem, digam, para que seja esclarecido. E não ficar defamando dois ou três profissionais que estudaram, se prepararam, têm uma carreira sólida dentro da Polícia Civil e ver a sua carreira sendo maculada por pessoas que não têm noção do que falam. Eles não foram ali porque eles quiseram, eles foram designados pelos seus superiores e certamente com indicação do governador do estado. No caso do prefeito, o prefeito que disponibilizou um ônibus
um ônibus para se fazer uma passeata em prol de pedir justiça por Ana Sofia. E só teve gente naquela passeata, além dos familiares, porque o prefeito disponibilizou ônibus para pegar pessoas de outras cidades, porque o próprio povo ali de Roma não foi. Medo? Medo de quê? Porque agora falam com o YouTube por telefone coisas que ouviram gritos, que ouviram quello, que sabe daquilo, que viu aquilo, porque não disse a polícia se queria ajudar. A polícia nunca disse que ia revelar nomes de ninguém. O próprio Lima dizia, tem um telefone preto disponível, quem souber de alguma coisa, só me ligar, não precisa se identificar. E por que não falaram? Aí agora um escutou o grito, outro escutou outro grito, outro viu o corpo da menina caído, então devem ser presos, indiciados, responder um processo, porque viram alguém sendo vítima de um crime e se omitiu, não ligou para a polícia. Outra coisa, agora vocês querem, viviam dizendo, vamos, prenda a babá, prenda a professora, prenda a adolescente, prende o pai, prende o cunhado, prende o cachorro, prende o papagaio, prende todo mundo daquela casa. Não, mas agora não, a polícia não pode prender porque não tem provas nem sequer contra o Tiago, porque o segundo advogado do Tiago, ele foi humilhado porque ficou algemado, que a gente nem sabia disso. Ele foi algemado enquanto lá na perquisição da sua casa, sabe-se lá por que algemaram, se é que algemaram, e machucou o pulso do alecrim dourado. Não poderia machucar o alecrim dourado. Então, em suma, só estão faltando canonizar o Tiago após a sua morte. Uns dizem que ele está vivo no Paraguai, em outro país. Outros dizem que Ana Sofia está viva em outro país. Mas se esse pessoal sabe de tanta coisa, por que não fala a polícia para resolver esse caso? Uns dizem, mas a polícia não prendeu o Tiago. O Tiago chegou a confessar, quase chegou a confessar e não foi preso. Mas recentemente teve o caso da Sara Mariano, que um dos autores do crime, que segurou ela para o seu algoz matá-la, confessou diante da polícia e saiu pela porta da frente. Por quê? Porque não tinha um mandado de prisão contra ele. E o Tiago não confessou. O Tiago, ele insinuou, ele não chegou a dizer, foi eu. Então, gente, vocês parem de estar destruindo a imagem das pessoas com achismo, com fábulas, com um monte de coisa. É youtuber brigando com youtuber. Quem chegou primeiro, quem tem exclusividade disso, daquilo. Isso não leva ninguém a nada. E, na verdade, ninguém está se importando com a Ana Sofia. Está se importando em ganhar like, em render o assunto, espremer o assunto até onde der. Porque todo mundo hoje fala do Diego Lima. Mas, se não fosse o Diego Lima que estivesse todo dia ali na casa da Dona Socorro, e em Bananeiras, pressionando, nós não saberíamos até essa metade do que nós sabemos hoje. Porque a polícia não dava entrevista, não dava coletiva, só deu 2. E enquanto isso era através do Diego que a gente tinha informação. E o Samuca. E o único que teve uma atitude realmente produtiva de fazer uma vaquinha, né, para tirar a Dona Socorro do aluguel, foi o Samuca. E as pessoas ajudaram. E muitos criticavam. Muitos criticavam. Youtubers que não respeitavam a dor da mãe e queria estar lá todo dia fazendo filmagem, fazendo entrevista, sem necessidade nenhuma. Enquanto a mulher queria descansar, que a mulher queria curtir o seu luto, que a mulher queria estar ali tranquila.
quando foi perguntado, a senhora tem ido na delegacia? Não, não fui, mas os policiais, sempre via a dona Socorro elogiando os policiais, dizendo que os policiais estavam trabalhando muito, que sempre mantinha contato. Aí vem a filha e diz que os policiais não diziam nada a ela, que elas não sabiam de nada, que só sabiam pela mídia. Então a gente fica sem entender. Eu só acho que não se pode desmoralizar uma polícia que trabalhou, falhou em alguma coisa, no meu ver, não monitorou o suspeito. Confiou no advogado dele que achava que tinha tudo em mãos e que ia conseguir defender o seu cliente, na minha opinião. Por isso não monitoraram ele. Mas no mais, eu não vejo nenhum erro da polícia. Porque se a polícia fosse seguir a opinião pública de prender a Zilda, de prender a adolescente, de prender todo mundo, agora vocês mesmos seriam contra a polícia porque prenderam todo mundo inocente. Prenderiam até a família da vítima. Porque muitos vinham na mídia taxar a dona Socorro, taxar as filhas, taxar o tio, taxar todo mundo. Se a polícia fosse seguir a indicação da mídia, hoje sim eles iam responder por arbitrariedade. Então, esse é o meu desabafo. E peço que vocês, se não concordam ou concordam, deixem os seus comentários. Deixe o like, se inscreva no canal e vamos ver o que vai mais surgir. Que mais fábulas vão criar nesse triste caso da Ana Sofia.